Glória a Jesus, amém? Cumprimento a todos aí com a paz do Senhor Jesus, irmão Maico, aqui no canal Semeando a Palavra de Deus, amém? Nesse dia nós vamos falar sobre uma coisa que está levando muitas pessoas a desanimarem, como sempre, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo, porque ninguém desanima de uma hora para outra, ninguém cai de uma hora para outra, ninguém sai da igreja de uma hora para outra, ninguém para de fazer alguma coisa de uma hora para outra. Tudo é plantado e tudo que você planta, você colhe. Então, assim como tem obras de justiça, tem obras de injustiça. Assim como tem plantar coisas boas, planta coisas ruins. Então, dá o like, compartilha o vídeo, amém? Na descrição tem um e-mail para solicitar o material de estudo, amém? Olha o que fala em Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Por quê? Porque o novo convertido, vamos partir do princípio que seja um novo convertido, ele vem para a igreja acreditando que Jesus ele vai mudar a vida dele vai ser melhor, vai ser uma benção, as portas vão se abrir, tudo vai se abrir para ele. Isso é verdade, mas requer um tempo, requer um aprendizado e uma mudança, né? Nós postamos o último vídeo, foi postado a respeito do vaso nas mãos do oleiro. Então, o vaso nas mãos do oleiro está em processo, existe um tempo. Então agora a pessoa nova convertida chega, ela acha que vai ser mil maravilhas. Por quê? Porque ela ouviu, olha, Jesus ele está contigo, ele vai te abençoar, tal, só coisas boas. Mas a parte ruim, ele não é avisado. Ele não é avisado que agora ele é um soldado, agora ele vai ter luta, agora ele vai ter prova, ele vai ter muita bênção, muita vitória, muito livramento, Jesus vai abençoar ele. Porém, em contrapartida ele vai ter lutas, vai ter dificuldade. Então olha, não havendo sábios conselhos, a pessoa cai. Então um dos motivos que a pessoa cai é porque ela não é instruída. Ela não é colocada numa posição de soldado valente, preparado para tudo aquilo que tiver que vir. Se vir um desemprego, eu estou preparado porque o Senhor é comigo, Ele vai me ajudar. Já aprendi pela palavra. Se vier enfermidade, Ele vai suportar. Perca, tudo Ele vai suportar. Por quê? Houve sábios conselhos. Agora, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Na multidão de conselhos, a segurança. Então a pessoa ela se refugia em Deus. Ela sabe, ela aprendeu que ela está passando aquilo, mas é para o aprendizado dela. Então o Salmo 125 vai dizer assim, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Muitas vezes a pessoa está com a confiança baixa, a fé dela é baixa. Por quê? Primeiro, não está sendo instruída, não está tendo conselhos, né? Não está sendo ensinada. Ela mesma também não está fazendo por onde. Então, junta uma coisa com a outra. Não está sendo instruída e ela não está buscando. O que acontece? A confiança dela não vai estar no Senhor. A confiança dela vai estar no homem, vai estar nela. A confiança dela vai estar naquilo que ela consegue fazer com isso aqui, com a força do seu braço. Uma pessoa, até ela entender que Deus é que vai fazer para ela, ela apanha muito. E muitas vezes ela cai, ela sai, por quê? Porque ela não foi instruída que Deus vai fazer para ela. Então, olha, outra causa que faz pessoas caírem, se afastar da igreja, qual que é? Mateus 7, 24 ao 27. Fala da seguinte forma: todo aquele que ouve a palavra e a pratica, ele firma a casa na rocha, não cai. Agora aquele que ouve e não pratica, firma a casa na areia, vai cair. Então olha, a primeira pessoa, o primeiro exemplo, ele não recebeu instrução, ele não recebeu orientação, então ele vai cair. Por quê? Porque o pastor não instruiu, os pregadores não pregou a verdade, a igreja não ajudou ele, a carga V ele não suportou. Agora o segundo exemplo da pessoa que cai, ela recebe instrução, ela recebe o conselho, a orientação, a igreja ajuda, o pastor ajuda, os pregadores estão pregando a verdade, falando o que Deus quer para ela, porém ela não ouve, então ela cai. Agora em contrapartida, a pessoa que ouve, tanto no primeiro caso quanto no segundo, ela não cai. Então olha só, Hebreus 10, 38 fala assim, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então por que muitos recuam? Por quê?
porque não tem essa fé firmada no Senhor, não pratica a palavra. A pessoa não quer aborrecer sua vida, ela não quer renunciar. Então aí agora ela vai deixar de fazer o que Deus quer para fazer o que ela quer. Aí que vem aquele plantar e colher. Quando eu planto obediência, eu dou ouvido aos conselhos, eu dou ouvido à pregação, eu dou ouvido, eu guardo a palavra e pratico, eu me assemelho ao homem que firmou a casa na rocha. Agora, se eu não tenho instrução, se eu ouço a instrução e não obedeço, não pratico, eu vou cair. Então, dois tipos de pessoa: aquela que ouve e pratica, firmou na rocha; aquela que não ouve e aquela que não pratica, não firmou na rocha. Agora está nas suas mãos. Aonde você está nisso? E você conhece pessoas nesse sentido. Então, se você não obedece a palavra, uma hora ou outra você vai cair. Não adianta. Você pode ficar assim, ó, pendurado lá dentro da igreja, lá, só de cantinho, lá sentado. Você já está morto. Você está dentro da igreja, mas você está morto. Porque você não obedece. Você quer fazer do seu jeito. Ah, esse pastor é chato. Ah, não tem nada a ver. Ah, é isso. Tudo é assim. Claro que aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, a gente não tem que fazer mesmo. Por mais que seu pastor mandou fazer. Já pensou, seu pastor vai mandar você ir lá buscar cigarro lá para ele. Você vai fazer? Não, você vai desagradar ele para agradar a Deus. Claro que é um caso muito forte, né? Mas você tem que ter escolhas na sua vida. Então, Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar o caminho. Eu vou te ensinar a verdade que vai fazer você trilhar o caminho que vai te levar para a vida eterna. Mas para isso, você tem que ouvir os conselhos. Você tem que ouvir a palavra. E você tem que praticar. Porque não adianta Jesus ele vir com a graça te oferecendo a graça, o favor imerecido, te ensinando a verdade, te instruindo e orientando, e você não ouvir, você vai cair. Então olha só, quer um exemplo? Tem Judas. Judas ele ouviu Jesus pregando, ele viu sinais, ele viu prodígios, ele viu maravilhas. Judas ele esteve com Jesus. Porém, ele ouviu, mas não praticou. É o exemplo. Aí o que aconteceu? Ele entregou Jesus, depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que ele tinha feito, aí veio o diabo agora na mente. Já era. Ele foi e se suicidou. Então é o que o diabo faz. Às vezes você está na igreja, você vê a pessoa que está na igreja, a pessoa não obedece e não aceita os conselhos, a pessoa se afasta. Quando ela se afasta, o diabo já põe na mente, para você não tem mais perdão. Para você já era. Para você não tem mais jeito. Aí a pessoa vai e fica fora da igreja, não volta mais para a igreja, quando não se mata. Então cuidado, olha, existem os conselhos para quê? Para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Mas a gente tem que ouvir, desde que venha do Senhor. Se for conselhos na carne, eu não aceito. Não sou obrigado. Agora, se é conselho que vem de Deus para crescimento, é espiritual, eu aceito, muito prazer, eu preciso. Não sou melhor que ninguém. Agora, se vir na carne, irmão, fica por aí com a sua carne, eu estou fora. Então, olha, na multidão de conselhos não há segurança. Agora, na falta de conselhos, o povo cai. Então, por que o povo está caindo muito hoje? Porque está faltando conselho, está faltando instrução e também está faltando obedecer. Está faltando obedecer. Então, um desses dois pontos, você já conhece alguém que saiu da igreja, que caiu ou que está desanimado. Ou a pessoa faltou instrução para ela, ou ela não estava obedecendo. Um desses dois pontos. Porque não tem como. Não tem como, se eu estou obedecendo, eu estou guardando as instruções, foi Jesus que falou, minha casa está na rocha, eu não caio. Agora, se eu ouço a instrução e não pratico, eu estou na areia, eu vou ficar desanimado, eu vou ficar ali de canto, vou sair. Ai, a minha esposa, eu vou colocar a culpa na esposa, eu vou colocar a culpa no vizinho, no papagaio, no filho, no meu irmão, vou colocar a culpa em todo mundo, menos em mim. Então, cuidado. Duas coisas que faz a pessoa cair. A falta da instrução e a falta da obediência. Então busca a instrução de Deus, ouça aquilo que vem do Senhor e obedeça. Porque se não obedecer, sua casa está na areia. Uma hora ou outra você vai cair. Amém? Mas não seja assim. Não caia, porque Deus ele quer te dar vitória, quer te ajudar. Ajude aqueles que estão nessa situação. Se ele não quiser, é ele com Deus. Deixa ele nas mãos do Senhor, sua parte você tem que fazer. Amém? A Bíblia diz, nada é por força nem por violência,
Nada. Tem muitas pessoas que falam, vem pelo amor ou vem pela dor. A Bíblia fala assim, nada é por força nem por violência. Aí as pessoas falam, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Nossa, que Deus é esse? Deus trouxe os discípulos pela dor, por acaso? Trouxe? Não trouxe. Mas eles fizeram escolhas. Então muitas vezes a pessoa está no crime, você prega para ela, filho, Jesus está voltando, Jesus tem uma obra com você, ela não quer saber. O que ela plantou? Plantou desobediência. Aí amanhã depois ela toma um tiro, amanhã depois ela quebra uma perna, aí você vai dizer que foi Deus que deu o tiro nela e quebrou a perna dela. Claro que não. É consequência, o salário do pecado é a morte. Consequência do que ela escolheu. Agora, ela passando aquilo ali, ela tem medo da morte, ela tem medo do inferno. Aí o que ela vai fazer? Ela vem para a igreja. Por quê? Porque ela ouviu o conselho. Ela não ouviu na hora que ela deveria ouvir, lá atrás. Mas agora ela vai se lembrar, ela vai vir. Então, pratique essa palavra. Obedeça. Se lembra. Não adianta só estar na igreja com a Bíblia na mão. Tem que praticar. Tem que obedecer. E é por isso que as igrejas estão esfriando e estão morrendo. Porque os pastores não ensinam. O pastor fala mais da vida dele do que de Deus. Fala mais das coisas erradas que está acontecendo do que corrigir, do que doutrinar, do que ajudar. Só que é terrível, não é os lobos. Os lobos estão aí. Então cuidado, cuidado. Busca de Deus, ajuda, correção e firma a tua casa na rocha. Como, irmão Maico? Ouvindo a palavra e praticando ela. Se você não ouvir e não praticar, esquece, uma hora ou outra você vai cair. E não é isso que Deus quer para você, amém? Deixa o seu like, compartilha o vídeo em nome de Jesus. Fica na paz.